Queridos irmãos, queridos telespectadores, é bom agora, esse momento é especial do nosso programa, porque compartilhamos com você a palavra de Deus. E o texto que eu destaco hoje da Bíblia Sagrada está em 2 Reis, capítulo 5, versículos do 1 ao 19. Não vamos ler todos, né? O nosso tempo aqui é um pouco mais reduzido, mas você pode meditar nesse texto, assim como eu o fiz, e Deus me trouxe algumas coisas interessantes aqui para pensar a respeito da minha própria vida, assim como você deve pensar a respeito da sua própria vida. Quando a gente pensa na cura aqui, das curas que foram efetuadas, operadas aqui na palavra de Deus pelo todo o decorrer bíblico, a gente fica pensando, por que não acontece conosco? Por que às vezes é tão difícil? Por que algumas pessoas passam por essas lutas? Então, nós vamos falar sobre a nossa cura em 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 19, e eu vou ressaltar aqui os versos 9 e 10. E diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã era o comandante do exército da Síria, do rei da Síria, e ele foi acometido ali da lepra. A lepra, como todos vocês devem saber, ela era aquela doença que excluía as pessoas que se contaminaram com essa doença da sociedade. Eles eram colocados à margem. E aí vem o pensamento, poxa vida, Naamã, um general de guerra, um comandante, um alto comandante, ele sendo colocado, imagina a vergonha. Ele ali acostumado com as melhores coisas, a melhor mesa, a dar ordens às pessoas e vivendo relegado a um segundo plano, à marginalidade, se assim eu posso dizer, ali na sua vida, seria algo muito triste, Então, Naamã, a gente estava aqui pensando sobre isso, e para que a gente receba a nossa cura, nós temos que pensar sobre as nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades reais? O que Deus quer nos trazer quando nos permite passar por algumas provações, algumas necessidades? Nós sabemos que existe a vontade ativa de Deus, aquela que Ele faz, Ele determina, Ele estabelece porque Ele quer, porque Ele é Deus e Ele é soberano, assim como também existe aquela vontade permissiva de Deus quando as coisas nos acontecem e se ela nos acontece, é exatamente para trazer edificação. Aí Deus nos permite, para quê? Para que nos aproximemos mais dEle, para que reconheçamos a nossa insignificância, saber que às vezes do nosso braço, da nossa própria força, nós não podemos fazer muitas coisas, para saber que às vezes a nossa dependência, ela não vem de médicos, não vem de homens. Por exemplo, hoje, mais tarde, eu vou fazer um culto fúnebre de uma pessoa, de uma jovem senhora, deve ter aproximadamente seus 40 anos, que morreu vitimada pelo câncer. E é tão interessante quando os médicos chegam e dizem, olha, nós não podemos fazer mais nada. Ali se estabelece, então, por essa necessidade, a vontade de Deus, para que a gente a conheça, para que a gente dependa mais de Deus. Ali se estabelece o cenário exato para Deus poder operar. Talvez você que está nos assistindo aí de um hospital agora, saiba que nesse tempo você precisa depender de Deus para que a sua vida, para que a sua vida esteja completamente nas mãos do Senhor. Para isso, precisamos de ser gratos a Deus. Nós precisamos agradecer a Deus, inclusive pelas provações. Em Tiago nos diz isso, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Então, quando as nossas necessidades, elas são parte do plano de Deus para nós, isso só nos aproxima do Senhor, isso nos aproxima do Rei. E assim, nós vamos ver também aqui um outro ponto interessante. Nós somos privados, às vezes, da cura, nós somos privados dessa presença de Deus por nós mesmos. Aí já é a nossa vontade ativa em relação a Deus. Porque Deus, Ele não se preocupa com status.
Quem era Naamã? O cara era o cara. Não é verdade? Ele era bom, ele era poderoso, ele tinha pessoas ao seu serviço, ele tinha um status ali. Muitos não se chegam a Deus porque se escondem atrás do seu diploma, da sua carreira, do seu dinheiro. E nós já vimos tantas histórias se repetirem, pessoas que, como Paulo, literalmente caírem do cavalo por isso. Porque enquanto a pessoa tem o seu coração ali na sua carreira, no seu tesouro, no seu dinheiro, isso é idolatria. E nós sabemos, então, que Deus, ele não está preocupado com isso. Isso aí, para ele, é algo secundário ou terciário, talvez. Aquilo que é primário para Deus é o nosso coração entregue ali nas suas mãos. Naamã, ele tinha consciência de qual era a sua riqueza, de qual era a sua fama, de qual era o seu poder. E ele esperou aqui um outro tipo de recepção. Ele foi até o profeta porque uma jovem falou com ele, olha, vá lá que o Deus de Israel pode te curar. Ele foi achando que ia ser recebido com pompa e circunstância. Não, Deus o recebeu comumente ali através do profeta. Nem o profeta diretamente foi até ele, mandou que o mensageiro levasse ali o direcionamento para que ele obtivesse a cura. E ali ele deve ter pensado, poxa vida, quem sou eu? Não é? Mas Deus nos trata de modo igual. Então Deus, ele não vai preocupar se você é bom demais. Ele quer que você vá até ele do mesmo jeito que você está, sem muita firula, se você tem diploma, se você tem poder, se você tem um cargo, se você tem dinheiro, ok, isso aí é seu, só fica para essa terra. Agora, para as coisas de Deus, elas são eternas. E aí ele vai olhar e sondar o nosso coração. Por isso que ele age de misericórdia com os humildes de coração, com aqueles que se humilham. Olha o que está aí no versículo 11 ao 14, diz assim, Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo, pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso? Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Aqui ele pensou, será que não poderia ser algo mais fácil? Será que não poderia ser algo que poderia exaltar a minha imagem? Não. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Aqui ele poderia ir para o rio Farfar, o rio de Abana, tinha tantos outros rios ali que ele poderia se banhar, águas limpas, límpidas, cristalinas. Mas aquilo que Deus quer, que nos submetamos à sua mão poderosa, nos humilhemos sob a sua poderosa mão. E assim ele foi mandado lavar-se no Rio Jordão, um rio sujo, um rio ali de águas que estavam contaminadas. E ali ele recebeu a ordem para mergulhar por 7 vezes. Então pense, a sua humildade vai ser na obediência completa. Humildade e obediência, essas duas palavrinhas juntas em ação na nossa vida, nos traz bênção, nos traz cura. Pense bem, se ele tivesse mergulhado 6 vezes, o que teria acontecido? Nada. 5, nada, muito menos. Na verdade, porque a obediência foi para que ele tivesse as 7 vezes ali sendo mergulhado no Rio Jordão. E é claro, ele aqui, sabendo daquilo que ele tinha, ele queria pagar a Deus por aquele seu feito. Ele mandou ali o seu servo entregar ouro, prata. Deus, melhor dizendo, Naamã, ele deu ali aquilo que ele poderia dar como se pudesse pagar o milagre de Deus. Deus, ele não está à espera de que nós o paguemos por nada. Ele só quer a gratidão do nosso coração. Ele só quer fazer aquilo que ele quer fazer
mas que a gente devolva isso em graça para Ele. Assim foi a cura dos 10 leprosos. 10 foram curados, um voltou. Que você seja esse um, que se volte para o Senhor, não é? E assim a sua cura, a minha cura, a nossa cura será processada também. Então não perca a oportunidade hoje de se humilhar diante de Deus, colocar o seu status de lado e saber que só Ele pode atender às suas necessidades, porque Ele as conhece todas. E assim eu ministro sobre a sua vida bênçãos de paz, bênçãos materiais e, sobretudo, a bênção da salvação na sua vida, quando você o reconhece plenamente dentro do seu coração.